dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos hoje, 14 de agosto, para a nossa segunda lição da nossa nova matéria, o plano de evangelismo do Mestre. Vamos orar, pedir a direção do Senhor. Tá ligado já? Pedir a direção do Senhor para tudo aquilo que nós vamos falar e ouvir nessa manhã, que Ele esteja nos guiando, nos abençoando com seu Espírito Santo. Ok? Oremos. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra e pela instrução que receberemos aqui. Que a nossa resposta, Deus, para Ti seja de submissão e obediência. Desejo realmente, ó Deus, de obedecer aquilo que o Senhor vai nos falar. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos sustenta, pelo Teu Espírito que nos guia a toda a verdade. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Semana passada, eu espero que você tenha assistido a aula, se não esteve aqui. Nós tivemos uma introdução e hoje nós vamos partir para o começo, de fato, de exame do que é o plano de evangelismo do Senhor Jesus, né? Ele é, claro, o mestre no título daquilo que nós estamos vendo, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre recrutamento. Eu resolvi manter o título do material que eu tenho usado, né, examinado e tudo mais, porém, eu não gosto muito desse termo, porque eu costumo inclusive usar esse termo recrutamento para o que acontece muitas vezes com determinadas igrejas no lugar do evangelismo. Quando as pessoas são quase aliciadas a pertencer àquela igreja por outras mensagens, por outras ofertas que não são a mensagem do Evangelho, a oferta do Evangelho. Mas ok, resolvi manter aí para não sair muito daquilo que eu estou estudando e tentando passar para os irmãos. Então, nosso texto base, em Lucas 6,13, diz: Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Ok? Vamos falar sobre o método de Jesus se baseava em pessoas. O método de Jesus se baseava em pessoas e não em programas, eventos ou qualquer estratégia especial. Apesar de alcançar eventualmente grandes grupos, ele começa de forma individual, personalizada. Ele tinha alvos e dirigiu-se a esses alvos de maneira intencional. As pessoas eram seu plano. Então, o nosso autor está examinando como Jesus, no início especialmente do seu ministério, particularmente no início do seu ministério, ele procura determinadas pessoas para chamar, para estar com ele. Nós não temos nenhum registro se ele fez a mesma coisa com outros que depois não viriam a fazer parte dos 12 discípulos, porque os evangelhos não são uma biografia. O objetivo não é registrar cada detalhezinho que Jesus fez na sua vida. É uma abordagem bem mais ampla, de uma certa forma, mas ao mesmo tempo muito específica para revelar o evangelho e uma faceta, digamos assim, da pessoa do Senhor Jesus específica, né? Tanto que Mateus, Marcos, Lucas e João retratam Jesus de uma maneira muito específica, mesmo que não seja completa. O fato é que é bem possível que Jesus tenha chamado indivíduos outros que não vieram a compor o que nós chamamos de os 12, certo? Esses foram registrados porque vieram a ser os 12, então interessava saber como Mateus foi chamado, como João, Pedro, André, etc., né? Até mesmo outros discípulos nós não sabemos como eles foram chamados, outros apóstolos, perdão, mas é bem possível que Jesus tenha chamado outros, mas esses não era interessante ficar registrado como eles foram chamados. Mas o nosso ponto aqui é que Jesus começa a pregar, mas ele tem esses alvos, como eu coloquei ali, de buscar pessoas específicas. E aí, não por coincidência, eu usei a palavra ali, ou a expressão, de maneira intencional, para aproveitar algo que ficou bem mais popularizado até pelo Ministério das Irmãs, mas isso é uma coisa do cristianismo. A vida cristã não é ocasional, ela também não acontece por acaso, ela acontece como fruto de um planejamento.
certo? Se tem uma coisa que se você quiser falhar, você vai falhar não planejando, é a sua vida cristã. E o evangelismo não é diferente, ok? Mesmo quando você tem uma oportunidade de um evangelismo de circunstância, né? Você está sentado no ônibus ou numa sala de espera e a oportunidade aparece, mesmo ali onde você de fato não planejou, onde é que está seu planejamento? Naquilo que você fez antes, como você se preparou para aquele momento, que veio mesmo sem você estar esperando, ok? Bem, nosso segundo slide tem o título Gente Ansiosa para Aprender. A escolha de Jesus não tinha atrativo em alguma característica dessas pessoas. Elas não eram impressionantes nem socialmente destacados. O que significa que mesmo quando ele atendia alguém como Nicodemos, por exemplo, que era um líder, né, do povo judeu, um líder religioso, o seu foco era a pessoa e não o que ela era para a sociedade. Talvez você já tenha se questionado em algum momento, poxa, por que Jesus não foi logo atrás do próprio Herodes? Ele é Jesus. Por que ele não vai atrás de pessoas que poderiam ser relevantes e as pessoas dissessem assim, poxa, se fulano está seguindo, quanto mais nós. Por que ele não foi maciçamente atrás dos sacerdotes? Se bem que a maioria dos fariseus, escribas e saduceus estavam mais preocupados com o seu umbigo do que realmente com o reino de Deus, mas, eventualmente, se você lembra lá no livro de Atos, vários dos sacerdotes, ou seja, vários dos líderes espirituais passam a crer. Por que ele não fez isso antes? O fato é que Jesus não estava atrás de alguma característica específica da pessoa. Eu resolvi colocar isso aqui, meus irmãos, porque não acontece sempre, eu até acredito, mas muitas vezes nós selecionamos quem nós queremos alcançar ou não. Às vezes por motivos lamentáveis, como classe social, o que é depressível. Pior ainda, se for alguma questão racial, que eu espero que isso nunca aconteça com um cristão, né? Pelo menos não consigo conceber acontecer com um cristão de verdade, uma pessoa convertida, mas às vezes não são essas questões. É porque a pessoa, eu não gosto muito dela. Ele é muito chato, ele é isso, ele é aquilo. Da mesma maneira que nós temos certa afinidade com colegas de trabalho e com outros não, a gente dá preferência de investir nesses e não naqueles. Mal sabemos nós que às vezes aqueles é que mais precisam. Talvez você não goste daquele colega de trabalho porque ele é, por exemplo, muito mal-humorado, né? Não é uma boa pessoa, não é de fácil trato. Ninguém ali no departamento gosta daquela pessoa. Talvez você poderia parar para pensar de outra maneira, de que ele é assim ou ela é dessa forma por causa da sua história de vida. Talvez tenha sido uma pessoa que passou por péssimas situações, maus bocados, como a gente fala, no ambiente familiar, etc. Isso forjou a sua personalidade, digamos assim, um pouco mais azeda. Ora, não é exatamente para esta pessoa também que Jesus veio. Se você olhar no colégio apostólico, você tem, como já falamos semana passada, pessoas que eu e você não escolheríamos. Uma pessoa impetuosa como Pedro, que vai do 0 a 80 de um capítulo para outro do Evangelho, às vezes no mesmo capítulo, mesma passagem, talvez eu não escolheria. Especialmente, irmãos, porque Jesus tinha algo que nós não temos. Ele sabia exatamente quem eram as pessoas que ele estava chamando. E isso, inclusive, nos coloca numa situação ainda pior, porque se nós soubéssemos completamente quem são as pessoas que a gente está tentando ver se a gente evangeliza ou não, é muito provável que a gente não evangelizaria quase ninguém, porque ninguém passaria no nosso critério, né, de quem merece ouvir o evangelho. Então Jesus não tinha essa descrição entre as pessoas, essa acepção, se você preferir. Bem, além de não terem atrativos sociais, econômicos ou políticos, eles eram temperamentais, impulsivos, até vaidosos e preconceituosos. Irmãos, todas essas características você vê nos discípulos nos evangelhos. Não tenho tempo aqui para explorar cada um delas, mas pode acreditar. Temperamental, Pedro, impulsivo também, vaidosos, né? Senhor, diz que a gente esteja à sua direita, à sua esquerda no seu reino. Isso é pura vaidade. Preconceituosos com os samaritanos, por exemplo. Se surpreenderam, Jesus está conversando com uma mulher e samaritana.
Então, eles tinham determinadas impeditivos que talvez a gente não escolheria exatamente essas pessoas. Os próprios inimigos de Jesus estavam admirados como eles, uma vez que não eram realmente admiráveis em si, estavam andando com Jesus. Por quê? Lá em Atos a gente vai ler que eles disseram o seguinte: vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13. Em resumo, eram gente como toda a gente, pecadores comuns que necessitavam da graça. Certamente não era o time que a maioria de nós escolheríamos, não eram as pessoas que a maioria de nós escolheríamos. Por quê? Porque nós temos muitas vezes essas pressuposições sobre as pessoas, inclusive de que ela ou ele é mais aberto para o evangelho. A gente nem sempre escolhe apenas porque, ou não escolhe porque esses aqui são difíceis, mas porque a gente pensa, não, fulano é quase crente, ele é amigo do evangelho. Irmão, você perderia a conta de quantas pessoas já passaram na sua vida que tem esse suposto perfil de amigo do evangelho e nunca se convertem. Gostam dos crentes, alguns inclusive já frequentaram a nossa igreja, esposos, algumas esposas, gostam, a igreja é um lugar bom, é melhor o meu marido estar aqui do que estar em outro lugar, ou minha esposa estar aqui do que estar em outro lugar e tal, mas passa anos a fio e nada. Nesses quase 20 anos da nossa igreja, nós tivemos vários exemplos disso, o que demonstra que a aparente abertura de alguém não significa absolutamente nada. Jesus não precisa de uma ajudinha na personalidade de alguém para que o evangelho funcione. Jesus não precisa de uma abertura que nós enxerguemos, né, na personalidade de alguém para que o evangelho funcione, certo? Bem, porém uma coisa nele chamava a atenção. Buscavam algo. E como judeus, buscavam a vinda do Messias. No texto destacado aí, João capítulo 1, versículo 41, 45, 49, olha algumas observações sobre eles. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Apesar de míope e mal direcionada, a fé deles era um ponto de partida. Eventualmente, o Messias da mente deles foi trocado pelo Messias verdadeiro. O ponto aqui, meus irmãos, não é que a gente deve ir atrás de pessoas que estejam buscando Deus. Nós já explicamos várias vezes na nossa igreja, e não era mentira sobre esses homens aqui, ninguém está buscando a Deus. Romanos, capítulo 3. Pastor, não é verdade. Eu mesmo, quando me converti, eu estava procurando uma religião, exatamente, mas não estava procurando Deus. Entenda a diferença, meus irmãos. O que o homem está procurando é algo que supra a sua necessidade parafísica, além do físico. Eu nem vou usar a palavra espiritual, porque às vezes nem é isso. Por exemplo, quando você tem um ateu que está convencido do seu ateísmo, e mesmo com os enormes buracos que existem, tanto no ateísmo como na teologia, na teoria da evolução, etc., você não tem mais uma pessoa lógica, você tem uma pessoa religiosa. A religião dele não tem Deus, é verdade, a religião dele não tem culto, mas de fato tem escritura, que são aquilo que os supostos, as mentes pensantes dessa área escreveram, ok? E eles aceitam assim mesmo. Quando você os confronta com os fatos, eles só entendem o quê? Que a ciência ainda não explicou, mas eventualmente vai explicar. Isso é ou não é um tipo de fé? Se você não tem fatos para corroborar aquilo, ok? Você, na verdade, você está depositando a sua fé, no caso deles na ciência, de que aquilo vai ser eventualmente explicado, ok? Então, quando você encontra uma pessoa, ela está procurando essa resposta além da física. Essa resposta que também pode ser chamada, é claro, de espiritual. Eventualmente, o que certamente aconteceu com a maioria de nós, o evangelho substitui a busca na vida dessa pessoa quando ele ouve o evangelho sendo pregado, ok? Então, o que está acontecendo aqui é que você encontra esses homens, como judeus que eram, em busca de
a vinda do Messias. Inclusive, muitos deles esperam até hoje. Quando eles são confrontados, com a pessoa de Jesus, eles entendem que ele é o Messias, por diversos motivos. Como você sabe bem, ele teve a pesca maravilhosa por ocasião da chamada de Pedro. Você teve por ocasião de Natanael aquela palavra que Jesus dá, né? Eis aqui um judeu em quem não há dolo, em quem não há falta. Aí ele fica surpreso, né? E um pouco envaidecido. Aí, o senhor me conhece? Antes que André lhe chamasse, estava debaixo de uma árvore, nem lembro agora qual era a árvore, né? Ou seja, uma simples demonstração de um conhecimento de um fato que ele não tinha como saber por si só, convencer Natanael. Você para pensar como isso é usado por Deus, ligado às ansiedades humanas que ele tinha, no caso, para o Messias. Pastor, como é que isso aplica a nós? Nosso povo não está esperando o Messias, mas está buscando alguma coisa. Como eu já usei essa frase em outra mensagem, irmãos, o homem tem esse buraco no seu coração, você poderia até substituir por sua alma, que é do tamanho de Deus. E ele vai tentar colocar lá dentro o que ele puder, né? Prazeres, riqueza, fama, ou até uma vida pacata que ele acha que é aquilo que ele estava procurando, para saciar esse buraco, para tampar esse buraco. Mas não vai. Né? De fato, ele está cobrindo um pouco e deixando vago boa parte do vazio da sua alma. Só o Evangelho, só Deus realmente preenche a alma humana, trazendo-a de volta à vida, na verdade. Então, nós precisamos compreender que o homem tem essa necessidade e tem uma busca, e com a sabedoria de Deus, direcionar essa busca para o Evangelho, ok? Vamos falar do foco bem definido que Jesus tinha. Não ignoramos que Jesus endereçou as multidões e que centenas, se não milhares, criam nele. Cerca de 500 podiam dar testemunho de sua conversão, é o que encontramos em 1 Coríntios 15:6, por exemplo. Mas Jesus também foca em um pequeno grupo para multiplicar-se por meio deles. E, à medida que as multidões cresciam, ele focou ainda mais nesse grupo. Nisso, Jesus não estava excluindo quem não fosse dos 12. Muitos outros foram importantes em seu ministério e alguns se tornaram peças-chave na igreja depois. O que ele estava fazendo era estrategicamente concentrando seu treinamento em um pequeno número para que eles levassem adiante o ministério. Então, meus irmãos, Jesus, claro, como a gente bem sabe, acabamos de passar pela matéria do Sermão do Monte, ele lida com as multidões, e é muito provável que dentro dessa multidões estejam alguns que depois foram compor a igreja. Mas se nós lembrarmos o texto de 1 Coríntios capítulo 15, de milhares, como por exemplo, foram alimentadas com pão e o peixe, milhares que o acompanhavam por tudo quanto é lugar, ao ponto de os inimigos disseram assim, todos estão indo atrás deles. Lembra dessa passagem que os fariseus dizem isso? Consternados porque eles não sabiam o que fazer mais para impedir a popularidade de Jesus. Certo? Quando você chega no livro de Atos, você tem 500, mais adiante a gente vai falar um pouco sobre isso, mas você só tem 120 em Atos capítulo 2. O que aconteceu com esse afunilamento total? A tese que nós estamos defendendo aqui é que aí estava o grupo onde Jesus investiu mais, principalmente nos 12. E a partir daí é que o Evangelho é fortalecido. A gente vai construir, meus irmãos, por que isso é fundamental no entendimento do nosso estudo aqui, no ministério de Jesus, e como nós podemos copiar a mesma coisa, adaptada, é claro, ao nosso trabalho de evangelismo, ok? Ao nosso trabalho com vidas. Tá? Além dessa realidade, vale ir mais adiante e ressaltar que dentre os 12, Jesus tinha um círculo ainda mais íntimo, com Pedro, Tiago e João. Eles estavam na transfiguração, aí estão os textos para os irmãos verificarem, e no Getsêmani eles acompanharam a Jesus mais adiante do que os demais. Esse é um detalhe que às vezes a gente perde ali na narrativa da oração do Getsêmani, é que ele vai com o grupo, né? Judas já não está mais lá, Judas já foi traí-lo, ele vai com os 11, mas esses 3 vão mais adiante, certo? Como se fosse uma guarda,
pessoal de Jesus, depois ele se afasta mais ainda para orar. Quando ele retorna e acorda os discípulos, é a princípio esse primeiro grupo perto dele, de Pedro, Tiago e João. E não encontramos nenhum episódio de inveja ou ciúmes, mesmo ele tendo esse círculo mais íntimo. Ou seja, há uma forma de se fazer isso sem que o pecado contribua com reações negativas. Irmãos, isso que a gente está destacando aqui não é nenhuma novidade. Mas nós estamos querendo olhar como, de fato, algo que pode ser emulado na nossa vida. A questão de que, se eu tentar alcançar todo mundo, no fundo eu vou acabar não alcançando ninguém. Tentando dar tiro para tudo quanto é lado, eu acabo não acertando ninguém. Jesus tinha uma estratégia, Jesus tinha um plano. Ele agia conforme uma diretriz. E aí, obviamente, ele era bem sucedido, porque é Jesus, mas isso demonstra, meus irmãos, que nós devemos fazer a obra de Deus com estratégia, fazer a obra de Deus com planejamento. E isso responde muitas vezes por que, não sei você, mas eu já orei várias vezes na minha vida, por que algumas coisas que eu queria fazer para Deus não davam certo, particularmente nessa área de evangelismo. É porque eu simplesmente estava esperando as coisas acontecerem, popularmente falando, cair do céu. Eu sei o que elas caem do céu, no sentido de que é o Espírito Santo que tem que fazer a obra, mas o ponto aqui é outro. É que eu preciso estar debaixo de uma voluntariedade, uma intencionalidade para alcançar as vidas e um planejamento, e nós estamos propondo que Jesus aqui nos aponta o começo, né, desse trilho aí. Dificuldade para entender. Vamos para o nosso próximo ponto aí. Desculpe, eu pulei aqui, né? Me empolguei. Aplicação do princípio. Está no slide certo? Tá. Tirei o olho da bola, pisei na bola. Vamos lá. Jesus nos ensina primeiramente com a sua dedicação às vidas. Prédios e eventos têm o seu valor, mas não são nada em comparação ao impacto que uma vida formada e forjada no Evangelho pode ter por anos por vir. E o olho no futuro era uma razão por trás deste foco de Jesus em pequenos grupos e não só nas multidões, e provou-se eficaz na sua instrução. Esse foco acertado de Jesus era a razão pela qual ele não se abalou quando vários dos seus seguidores o abandonaram em João capítulo 6. Lembra desse texto? Jesus fala que eles deveriam comer a sua carne e beber do seu sangue, e aí o pessoal já escandalizado vai-se embora, né, com aquilo que ele fala, certo? Contudo, nos anos e décadas seguintes, os que permaneceram, a partir de João capítulo 6 e depois, o que eles ouviram? Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. O Sinédrio está falando aqui, irmãos, com Pedro e João. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Jesus nos ensina, portanto, que a estratégia de qualidade acima de quantidade mira no médio e longo prazo para alcançar também a quantidade. Vamos quebrar aqui em miúdos, irmãos, o que nós estamos falando. Você tem João capítulo 6, certo? Vamos supor que você estivesse lá. Você é um dos discípulos, um dos apóstolos. E aí a multidão cruza o mar, certo? Depois da multiplicação dos pães e peixes, atrás de Jesus. Qual é a sua reação? Gente, está bombando. Está dando certo. Olha aí o sacrifício que esse pessoal fez. Ninguém entrou no seu iate e ligou o seu motor, não. Eles vieram remando e velejando, cruzando os quilômetros do Mar da Galileia, né, do lado de Tiberíades, para o outro lado onde estava Jesus, certo? Eles fizeram um esforço para vir. Só que no discurso, Jesus revela por que eles fizeram isso. Por quê? Porque eles haviam comido do pão e do peixe. A motivação deles era aqui, não aqui. A motivação deles era satisfazer a sua necessidade física. Quando Jesus começa com o seu duro discurso, certo? Que obviamente para a gente, inclusive foi o tema do nosso último retiro, né? O texto do nosso último retiro, João capítulo 6, quando a gente entende o que Jesus está querendo dizer,
ele é até simples, difícil, mas simples. Mas a mente endurecida, carnal daquela multidão, os leva a compreender uma coisa completamente diferente. E eles vão embora. Então lá está você no meio dos discípulos, no meio dos apóstolos, vendo aquele pessoal ir embora e aquele seu ânimo inicial recebe uma ducha de água fria. Então, aos olhos humanos, meus irmãos, se você era impulsivo como Pedro, talvez você fosse tentado a falar assim, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Vamos manter o pessoal aqui com uma mensagem mais tranquila. Por que o Senhor não faz de novo um milagrezinho aí para o pessoal ficar, né? Ficar tranquilo aqui? Vamos esquecer esse negócio de comer carne e beber sangue por agora. Eu sei que os discípulos, para não estar registrado, não fazem isso, irmãos. Mas essa é a nossa tentação para segurar as multidões. É modificar a mensagem, é adaptar o que fazemos para que elas não possam ir embora. Bem, Jesus não fez nada disso. Elas foram embora. Inclusive, ele ainda convida os seus mais próximos que eles possam ir também. E aí, querem dar no pé também? E aí vem aquela passagem maravilhosa que nós conhecemos, né? Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Maravilha. E aí, meus irmãos, eu trago o nosso texto de Atos capítulo 5. Pouco tempo depois, nós não sabemos, eu pelo menos não sei exatamente quando João capítulo 6 acontece no ministério de Jesus, mas vamos colocar que tenha sido lá pela metade. 1 ano e meio, ok? Então, 1 ano e meio mais 50 dias depois, esses homens estão desse jeito aqui. Peitando, com todo respeito, mas peitando, o mesmo grupo que estava por trás do assassinato do Senhor Jesus. Você compreende isso? Esse é o efeito que causa o investimento de Jesus a médio e longo prazo. E esses são os homens que mais à frente vão falar sobre ele o quê? Eles o quê? Aqueles que têm colocado o mundo de cabeça para baixo. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Ou seja, meus irmãos, um investimento mais concentrado, mais planejado, de formar discípulos de verdade, tem um impacto maior a médio e longo prazo. Interagindo com as massas. É importante que não se pense que Jesus ignorou as multidões. Em seu sermão mais conhecido, já passamos por ele na nossa matéria passada, o Sermão do Monte, ele falou a milhares de pessoas. Certamente, muitos dos que fizeram parte da igreja nos primeiros dias depois de Atos 2 vieram também dessas multidões. Porém, vale destacar que ele não cedeu ao que as multidões queriam. Se ele tivesse permitido, as pessoas facilmente o teriam proclamado rei e Messias. Até que eu fiz questão de colocar esse Messias aí com letra minúscula, porque era o Messias na concepção deles. Não que ele não fosse, porque de fato ele é rei e Messias, mas porque as pessoas estavam interpretando a pessoa de Jesus de uma maneira egoísta, que iria satisfazer as suas aspirações e desejos. As multidões precisavam da verdade e muitas vezes precisam de ajuda para parar de distorcê-la com a sua própria versão da verdade. Em suma, multidões sim, mas ganhas por sensacionalismo barato? Não. Mesmo com a pressão de parentes e seguidores, Jesus não comprometia este princípio de verdade a todo custo, mesmo que custasse o sucesso, entre aspas. Então, irmãos, eu sei que é algo que nós já falamos na nossa igreja em diversas vezes, mas o que mais tem hoje é um tipo de... vamos usar a palavra evangelismo de maneira muito tolerante, mas não é. É um tipo de evangelismo que tem falado para as pessoas, certo? Quando muito, algo que não é aquilo que é o verdadeiro evangelho. Esse é um problema. Não é todo o problema do evangelismo moderno, mas é um problema onde o que nós deveríamos estar falando, o que nós deveríamos estar pregando, está sendo trocado por algo que seja mais atrativo para as multidões. A verdade é que parece que funciona. Parece que é atrativo. Porque, inclusive, se você acompanhar a vida de Jesus, em vários momentos as multidões não só ficaram admiradas dele e do seu ensino, como se mantiveram fiéis e presentes na vida dele. É só com o passar do tempo em que Jesus começa a colocar mais dureza
naquilo que ele está falando, mostrando os detalhes daquilo que ele está falando, e o tempo vai passando e o Messias não se mostra como eles queriam, que as multidões começam a ter uma segunda opinião ou pensar melhor se vale a pena ou não seguir esse homem. Como, por exemplo, o que acontece em João capítulo 6. Certo? Mas isso foi, inclusive, uma evolução, digamos assim, do ministério de Jesus messiânico, que fazia parte do plano que ele se revelasse paulatinamente. Porque se Jesus fizesse, irmãos, no primeiro mês, tudo que ele fez no último mês, ele não duraria os 3 anos. Então faz parte da estratégia para que a verdade pudesse ser pregada do ponto de vista messiânico. Ok? Bem, dificuldade para entender. Diante dessa postura de não sucumbir aos desejos das pessoas, multidões ou poucos indivíduos, né, tanto faz essas pessoas, não é de se admirar que Jesus chegou ao final do seu ministério sem muitos convertidos. Então entenda agora, irmãos, os evangelhos parecem diferenciar seguidores ou discípulos de convertidos. Então, quando você ouve essa palavra, seguidor ou discípulo, nos evangelhos, não necessariamente você está falando de crente. Certo? Por quê? Porque no judaísmo era comum os rabis terem os 2 primeiros tipos, terem seguidores e terem discípulos. Tanto é verdade que na última semana, muitos desses que eram chamados de seguidores e discípulos, gritaram o quê? Crucifica-o. E outra boa parte simplesmente se omitiu. Porque se Jesus tivesse, de fato, irmãos, todos esses discípulos, como a gente entende discípulo hoje, certo? Na evolução da palavra no Novo Testamento, você teria dentro desses discípulos, inclusive, muitos zelotes, pessoal de briga. E Jesus não ia ser arrastado dessa maneira pelas autoridades sem uma reação. Ok? Porque eles com certeza não permitiriam. Então, é provável que o número de convertidos não tenha passado muito além dos cerca de 500 que o viram depois da ressurreição. E mesmo assim, apenas 120 estavam presentes na ocasião da descida do Espírito Santo, mesmo que ele tivesse ordenado, está lá em Atos capítulo 1, que permanecesse em Jerusalém para esperar o revestimento de poder. Pelo padrão de que muitos medem hoje o desempenho ministerial, Jesus não seria visto como bem-sucedido. Então veja bem, meus irmãos, isso aqui não é uma palavra que é numerofóbica, certo? O que é uma numerofobia? É a ideia de que nós não queremos quantidade, queremos qualidade. Não, não é isso que eu estou falando. Eu conheço ótimas igrejas que têm 1.000, 2.000, 3.000 membros, já plantaram muitas igrejas, são realmente boas igrejas, pregação expositiva, boa doutrina, e glória a Deus por isso. Então, a questão não é ser contra, apesar que eu, particularmente, nem fui chamado para tanto, obviamente, mas eu teria bastante dificuldade de entender como pastorear a contento uma igreja de 2, 3, 4, 5 mil pessoas, mas esse não é o ponto. Então, não é uma palavra de numerofobia. Nós estamos sendo contra pastor, tivemos uma conversão em massa, a gente deve mandar esse pessoal todo embora? Não. Se Deus mandasse 50, 100 pessoas numa lavada só, a gente, como diz na minha terra, tinha que dar os nossos pulos. Tinha que entender como reagir àquilo que Deus fez. Esse não é o ponto. O ponto aqui, meus irmãos, é que Jesus poderia ter feito isso. E a opção dele, a priori, de não fazer isso, aponta para nós uma estratégia principal, em que a alternativa é a exceção. Deixa eu explicar de outra maneira. Quando você tem movimentos, inclusive, especialmente de avivamento, quando multidões se convertem, certo? Convertem de fato, essa é a exceção que acontece segundo a vontade soberana de Deus, quando Ele deseja e se Ele deseja. No dia a dia, a estratégia de Jesus é que deve ser copiada por nós. Porque, inclusive, irmãos, a estratégia de Jesus é que preparou a igreja para o que acontece em Atos capítulo 2. Você só tem condição, certo, em Atos capítulo 2, de responder àquela multidão, literalmente milhares de pessoas que se convertem, porque Jesus fez o dever de casa, ele fez o trabalho prévio antes. Quando aquelas multidões se convertem, você tem os apóstolos, você tem aqueles que Jesus conviveu durante aqueles 40 dias depois da sua ressurreição, ok? Eles estavam preparados para receber esses novos irmãos e
continuar repetindo o que Jesus havia feito. Eu não sei se você está entendendo onde eu estou querendo chegar, meus irmãos, mas a verdade é, a gente já vai falar isso daqui a pouquinho, em que existe a necessidade na proclamação do Evangelho do óbvio, da responsabilidade do engajamento individual, que é algo extremamente difícil na igreja. Por causa da nossa, eu vou falar isso daqui a pouco também em outro slide, por causa da nossa alma católica. Há uma transferência de responsabilidade. Há uma transferência de engajamento para alguns determinados indivíduos no corpo. Eu até temo, meus irmãos, que muitos cristãos, entendendo isso, não evangelizam porque sabem que depois tem mais coisa para fazer. Deixa eu explicar. A ideia de um filho é maravilhoso, do fazer até o ter, é ou não é? Fez uma maravilha, quem vai discutir com isso, teve criança uma maravilha. O problema é que você ainda tem 10, 15, 20 anos pela frente. E muitos adultos hoje estão desistindo de ter filho porque já sabem desse trabalho. E eu não estou inventando, isso é pesquisa sociológica. É uma geração que não quer a responsabilidade de cuidar de outro ser humano. E acredite, é uma tremenda responsabilidade. Você está literalmente na decisão se você vai criar um cidadão, um ser humano decente ou um bicho para a sociedade. Ou alguém que não vai contribuir em nada com a sociedade. Quando se fala da igreja e do reino de Deus, então, ainda mais importante. Quando vai para o lado espiritual, meus irmãos, a ideia de muita gente... Irmãos, são 42 anos de vida cristã e eu já convivi em várias igrejas. A ideia de responsabilidade missionária da maioria dos crentes, quando muito, é convidar para o culto. Na igreja que eu participei primeiro, onde me converti, o afã missionário, vamos chamar assim, da congregação, fez em assembleia ser tomada uma decisão. Eu tive pena do nosso pastor, porque, apesar de ser presidente da igreja, ele não poderia simplesmente reverter a decisão da Assembleia, né? Porque a Nossa Senhora da Democracia fala mais alto do que a palavra de Deus. A Assembleia decidiu votar que nós tínhamos culto de manhã e de noite, não é como a nossa igreja que de manhã é dedicada só a EBD. Que no culto da noite, culto da manhã seria doutrinário, e o culto da noite seria sempre evangelístico. Pouco importa que o Espírito Santo quisesse falar à igreja que fosse diferente. Pastor, a partir de agora, isso durou, irmãos, durante anos, até que eu acho que meio que ele aproveitou que caiu no esquecimento, que esse é outro problema do brasileiro com as coisas que decidem, e ele começou a reverter aos poucos e voltou a pregar outros temas à noite também. Mas durante anos, ele pregava à noite, e você sabe como é que é, os batistas antigos sabem, o tradicional sermão batista termina no apelo, ou na apelação. Ele pregava uma mensagem evangelística para uma congregação de membros. Pastor, não é possibilidade que tivesse um não convertido no meio daquela congregação? Talvez. Possível, porém improvável. E a congregação se convenceu de seu papel agora era convidar as pessoas para virem ao culto da noite, para poder ouvir o pastor pregar uma mensagem evangelística, e aí, se porventura, e é claro, de vez em quando acontecia, alguém vinha à frente entregando a vida a Jesus, né? Eu não vou nem entrar no detalhe de como esse apelo é feito, porque, por favor, não me dê corda. A que a pessoa pensava? Nossa, fiz a minha parte. Não. Exatamente isso nós estamos vendo na estratégia de Jesus. Você não fez nem a sua parte. Um pedaço de papel poderia ter feito o que você fez, que foi convidar alguém para estar num culto, no dia tal, no endereço tal. Isto não é evangelismo. Até porque o evangelismo não é um evento pontual na minha e na sua história, mas é um estilo de vida. Um estilo de vida que procura ou busca o médio e longo prazo os efeitos que vão causar. É aí que nós estamos nos dirigindo, irmãos. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final no tempo que temos hoje. Ok? A estratégia. Mas por que Jesus concentrou seus esforços em um número relativamente tão reduzido de pessoas? Ele não veio para salvar o mundo?
Com todo o seu poder, não seria mais lógico que ele terminasse de maneira impressionante e fantástica, tipo quase toda Jerusalém, né? Seguindo? A resposta está no plano maior de Jesus, que não era apenas para os seus dias, mas para estabelecer um reino duradouro. Ganhar apenas multidões deixariam essas mesmas multidões, tal como era o próprio povo judeu quando Jesus os encontrou, isto é, como ovelhas que não têm pastor, como está registrado em Marcos 6:34 e Mateus 9:36. Elas só seriam um tipo diferente de ovelha, de novo, órfãs de pastor. Jesus as encontrou com tamanha necessidade espiritual que ansiosamente seguiam qualquer um que aparecesse com uma promessa de bem-estar e prosperidade. Então, meus irmãos, Jesus fizesse exatamente o que a gente humanamente acha que ele deveria fazer. Depois da sua morte e sua ressurreição, essas multidões iam olhar para um lado, olhar para o outro, e assim, e agora o que é que a gente faz? Possibilidades. Ou eles reverteriam de novo aos mestres da lei, aos seus líderes religiosos, ou eles escolheriam alguém tão mal preparado como eles, dentre suas fileiras, para começar ou dar continuidade ao movimento. O que nós teríamos depois da morte de Jesus seria qualquer coisa, menos o cristianismo. Porque não haveria pessoas, esse pequeno grupo que a gente mencionou, preparadas para orientar. Vamos supor que acontecesse Atos 2 ainda assim, a descida do Espírito Santo. Eles teriam, meus irmãos, uma interpretação completamente diferente, ou várias interpretações, e não aquela que de fato aconteceu. O que acontece? Levantando-se Pedro com os 11, ele explica para o povo, prega um novo sermão, e aí milhares de pessoas se convertem. Então, perceba a diferença, meus irmãos. Sem a estratégia de Jesus, o que a gente vê acontecendo em Atos capítulo 2 não teria acontecido. Eu quero fazer aqui um parênteses, que é óbvio que o nosso Senhor tem um controle da história que eu e você não temos. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, no nosso material, que a gente vai seguir uma determinada formulazinha, A mais B igual a C, certo? Que as letrinhas que complicam as fórmulas, se fosse só o número, seria uma maravilha, né? Alguém... Como diz aquele meme, veio um endemoniado e colocou essas letras para complicar a vida da gente. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Não é uma formulazinha, não. Porque nós não somos Jesus. Obviamente. Mas o perfil de uma estratégia que, ainda que dentro da nossa limitação, sendo dada por ele, nós deveríamos considerar como o melhor meio ou estratégia para alcançar as pessoas e não alguma outra coisa, algum método novo que sai por aí no meio evangélico, que é o que mais acontece hoje em dia. Alguém inventa alguma coisa, né? Dá um nome chocante, tipo evangelismo explosivo. Nossa, que legal. O nome impressiona. Pastor, mas eu fiz isso daí e funcionou. O ponto não é esse, meus irmãos. A gente vive atrás de métodos, até quando esses métodos, porventura, venham a não funcionar, e a gente parte para o outro método. Inclusive, não sei quem foi me perguntou, pastor, essa matéria que o senhor começou, eu vi o título, vai ser um treinamento para como evangelizar? Mais ou menos. Nós queremos olhar, meus irmãos, princípios e adaptar a nossa realidade, em lugar de apenas copiar alguma coisa que alguém fez em algum lugar e porventura deu certo, né? Supostamente, às vezes. Ok? Bem, eu parei. Assim, se na base não estivessem homens preparados para acompanhar as multidões que viriam depois, boa parte do trabalho se perderia. Em outras palavras, a estratégia de evangelismo de Jesus é sintetizada em palavras como discipulado e multiplicação. Não fomos chamados para formar membros de igreja, mas sim discípulos, discipuladores. Essa é a expressão, discípulos, discipuladores, que continuem esta corrente do bem. Então veja, meus irmãos, a ideia aqui é que, infelizmente, nós temos, como igreja moderna, errado bastante em como temos absorvido as pessoas em nossas igrejas. A pessoa supostamente aparece, começa a frequentar, se ela realmente foi evangelizada lá fora por algum membro da igreja, toma uma decisão, ótimo, maravilha, começa aqui e tal, mas o que deveria ser a nossa estratégia imediata é saber como a gente vai conduzir essa pessoa a conhecer a Deus
e fazê-lo conhecido. Em outras palavras, ser discípulo e ser um discipulador. Vocês já repararam como é comum as pessoas se converterem e se transformarem imediatamente em apenas um ocupante de espaço, de lugar? Talvez, inclusive, aconteceu comigo e com você. Bem cedo na minha vida, eu compreendi que servir a Deus era ter cargo na igreja. Eu não estou brincando. Com 12 anos eu tive meu primeiro cargo na igreja. E eu tinha convicção de que eu estava servindo a Deus. Pastor, mas espera aí. O senhor está dizendo que quem tem cargo na igreja não está servindo a Deus? É aí que está, meus irmãos. Eu não estou dizendo que não está, mas me mostre o versículo bíblico que diz: ide por todo o mundo e sejam tesoureiros, secretários, cantem no coral, toquem no louvor. Me mostre o texto aonde é isso que o Senhor nos ordenou. Nós temos que, de uma vez por todas, compreender que nós podemos e devemos fazer muitas coisas numa igreja local, desde que nós não estejamos negligenciando aquilo que de fato o Senhor disse para nós fazermos. Quando nós começamos, pouco antes do nosso primeiro culto, logo depois do nosso primeiro culto, em 2003, os irmãos chegaram para mim, né, que estavam na parte do grupo inicial, dizendo assim: pastor, o que o senhor quer que a gente faça? Eles todos vieram de igreja, souberam do projeto que a gente ia começar e pediram para se juntar ao projeto, receberam um certo treinamento e nós começamos. Dessa época só tem a Marcela, a maioria já saiu do estado e não mora nem mais aqui. Inclusive eu estava falando com um casal da Bahia agora, alguns dias atrás, né, trocando uma ideia com eles a respeito de algumas coisas. Até hoje eu mantenho contato com a maioria. Bem, aí essa pessoa chegou e perguntou. Aí eu falei para assim: ué, meu irmão, agora a gente vai continuar plantando a igreja, que significa que vamos continuar alcançando as pessoas. Aí ele: não, claro. Claro, mas não para. Claro, mas eu digo, só precisa de alguma ajuda aqui, por quê? Nós tínhamos mais 3 tocando, ajudando no louvor, que só tinha pouca gente mesmo que tocava. Era eu, o Alex, o Eliseu e a Rosa. No louvor, tinha uns irmãos que ajudavam na recepção. Algumas irmãs se dispuseram a sair com as crianças, né, que eram poucos na época, mas poderiam ali no corredor do auditório que a gente usava. Não tinha nem estrutura para alguém ficar ocupando algum tipo de cargo. Mas a mente eclesiástica moderna da pessoa entendia que ela precisava fazer alguma coisa. Se envolver para servir a Deus, servir na igreja, tinha que fazer alguma coisa da igreja. E aí eu tive uma conversa com os irmãos, nosso papel agora, isso aqui não é a igreja. Agora é alcançar as pessoas. Eventualmente, alguns de fato fizeram assim. A prova disso, por exemplo, é que hoje você tem, né, o Iron aqui e a família dele foi alcançada exatamente quando algumas pessoas entenderam que agora ele tem que ir atrás dos outros. Mas, irmão, eu fiquei encabulado com a dificuldade que as pessoas tinham para entender que essa é a nossa missão. Esse é o nosso trabalho. Porque eu estou esperando o dia em que eu vá chamar o irmão Sinfrônio. Irmão Sinfrônio, eu queria perguntar se você gostaria de ficar responsável por isso aqui na igreja. Ele: poxa, pastor, eu queria muito, mas eu tô discipulando 4 pessoas. Por tudo que é mais sagrado, não lhe incomodo mais. Eu estou para ver esse dia, meus irmãos. 42 anos de vida cristã, eu nunca passei por essa experiência. Sim, já tive irmãos que disseram assim: pastor, eu estou cantando no coral, eu sou tesoureiro da igreja, eu sou malabarista da igreja nas horas vagas, e aí eu também estou ajudando o pessoal com a acupuntura da igreja, eu estou com não sei o quê, e eu estou também fazendo um negócio de um projeto de ciclismo. Ativismo. Aí você passa 20 anos e pega o currículo da criatura. Quantas pessoas você ganhou para Cristo? 0. Desculpe a sinceridade, meus irmãos, mas algo está errado no envolvimento com o reino na vida das pessoas. Nós já vamos falar daqui a pouco sobre a diferença entre iniciativa e resultado. Eu não estou ignorando isso, mas, rapaz, se você está com um ministério tipo: não, eu estou fazendo os alpinistas de Jesus para alcançar as pessoas. Maravilha! Como é? Nós estamos comemorando 10 anos de ministério. Joia! E quantas pessoas alcançaram? Por enquanto nada, mas a gente já escalou quase 15 mil metros na totalidade.
Então para. Porque você só está usando o seu hobby. Detalhe, isso é o que Bill Hybels ensinou à igreja dele na tal de rede ministerial. Descubra a sua paixão e transforme no ministério. Ah, por favor. Isso é desculpa, meus irmãos, para transformar o meu hobby em ministério. Pode, até pode, mas chega em determinado ponto, você percebe que não tem resultado absolutamente nenhum. Você está perdendo seu tempo. E principalmente, nós não encontramos isso, ou esse eco, na vida de Jesus. Pastor, dá para usar, vamos usar a palavra, um passatempo, um hobby nesse ponto? Sim. Desde que a estratégia que a gente está vendo aqui do investimento nas vidas, de fato, esteja realmente acontecendo. Porque eu também já vi isso acontecer, isso dar resultado dessa maneira. Eu já vi gente que se envolvia com crianças, ou com adolescentes, ou com até homens, né? Isso dava resultado. Eu vi o testemunho uma vez do irmão nos Estados Unidos, que no meio do seu passatempo, que para nós é um pouco estranho, eu concordo, que a gente não está acostumado com isso, de caça, que é uma coisa extremamente comum. Nosso preletor de uma conferência há um pouco atrás botou a foto dele da sua caça, né, nas redes sociais. Grande foi o mimimi, né, porque a mentalidade é que ele matou o pobre do animal e tal. Ele não se conhece todo o aspecto, né, como tem uma temporada para isso, tem uma licença, tem um número de animais que podem ser abatidos, tem todo o controle. Não é verdade? É assim que funciona? Não é tipo, vamos matar todos os animais que estão na floresta. Não é assim que funciona. E nesse caso desse irmão, ele tinha um grupo de caça, certo? Enquanto caminhava, porque eu acredito que você deve caminhar muito pela mata até encontrar o animal, ele tinha momentos de evangelismo e pessoas estavam se convertendo. Não há problema disso. O problema, meus irmãos, é quando a gente usa as nossas atividades como desculpa de que estamos fazendo a obra de Deus, quando de fato não estamos. Mas a gente vai chegar um pouco mais adiante nesses questionamentos para a nossa mente, comida para o nosso pensamento aqui, nosso raciocínio, ok? Como eu disse, não fomos chamados para formar membros de igreja, mas sim discípulos, discipuladores que continuem esta corrente do bem. A aplicação do princípio nos dias de hoje. Por mais surpreendente que possa ser, isso não é compreendido e observado hoje em dia. As multidões são conduzidas para a igreja de forma uniforme e focada nos eventos, nas máquinas em andamento na estrutura da igreja. Mas pouco ou nenhum interesse é demonstrado pelos membros da igreja pelo aprofundamento e confirmação dessas almas no amor de Deus, no andar cristão, no próprio evangelho, para sermos sinceros. Isso não tem como ser feito pelos eventos, isso só pode ser feito vida na vida. Nas tarefas, cabe aos pastores e líderes dar um fundamento firme e amplo para toda a igreja. Será sobre este fundamento que os membros deverão desenvolver o seu ministério evangelístico eficaz e contínuo para alcançar as multidões. E eu tenho um texto, meus irmãos, que eu preguei semana passada, que não vou pregar agora, se quiser dar uma olhadinha no site da Igreja Batista da Liberdade, o sermão está lá, certo? Que é perfeito para isso. Eu queria pedir que mostrasse o texto, Efésios capítulo 4. Irmãos, esse texto, e eu mencionei na mensagem, eu desconhecia a importância dele para a eclesiologia, para a missão cristã. Eu desconhecia até chegar no seminário onde nós estudamos. Vergonhosamente eu digo isso. Uma década dentro de uma igreja e eu não conhecia. Eu queria ter aquele negócio de apontar aqui para poder mostrar para os irmãos, mas vamos lá. Paulo explicando a eles sobre o serviço, sobre a unidade e a diversidade do corpo de Cristo. Ele chega ao versículo 11 e diz que ele, Jesus, designou para apóstolos, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Não vou dar tempo de explicar tudo, fazer exegese do texto com os irmãos, mas apóstolos e profetas são um fundamento, que inclusive no próximo capítulo ele vai dizer sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A gente edifica, cuja pedra fundamental, pedra angular é Cristo, a gente edifica a igreja, ok? Então apóstolos e profetas eram um fundamento, eles já passaram. Hoje, Deus edifica a sua igreja através de evangelistas e pastores mestres. A palavra aí deve ser entendida de uma só forma. Então nós temos 4 funções e não 5.
apóstolos e profetas, evangelistas e pastores mestres, certo? Esses são os que estão edificando a igreja hoje. Evangelistas você poderia igualar aos desbravadores, aos missionários, aos plantadores de igreja, ao que inclusive eu já fui quando iniciamos esta igreja. Pastores e mestres são aqueles que dão continuidade na solidificação do trabalho. Agora, olha como Paulo continua, irmãos. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então perceba que a função da liderança é treinar, formar, forjar os santos, os irmãos, para a obra do ministério. É a realidade que a gente encontra na maioria das igrejas? Pelo menos não na minha experiência. Na maioria das vezes você tem gente que é treinada, formada para ser membro de igreja, particularmente membro de igreja batista. Mas não para ter uma mentalidade de discípulo discipulador e investir na vida de outros e também treinar e formar outros. Perceba, meus irmãos, que o que está falando aqui, para a obra do ministério, não é trazer as pessoas para tipo assim, você gera, você vai parir e vai entregar para o pastor cuidar. Não é isso que está escrito aí, não. A obra do ministério que está ali é cuidar dessas vidas. Por isso que diz ali, para que o corpo de Cristo seja edificado. Pastor, eu faço isso até quando? Tem aposentadoria? Calma, olha lá. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Irmãos, quando é que eu vou alcançar isso que está no verso? Quando? Na glória. Não há aposentadoria na obra de Deus. Me entristece, meus irmãos, crentes cujo projeto medíocre de vida é trabalhar 30, 35, 40 anos, pegar a sua aposentadoria do seu trabalho secular e aí comprar uma casinha na praia, que é a realidade lá do meu Rio de Janeiro, ou comprar um sítiozinho e passar o resto da vida balançando uma rede olhando o pôr do sol. Eu tenho pena de quem tem um projeto de vida assim. Dó. Porque é medíocre, é tacanho, é pequeno diante do chamado que nós temos. Por outro lado, foi edificado várias décadas atrás por um casal lá no Rio de Janeiro que se aposentaram muito perto e novos, filhos criados, em lugar de pensar assim, vamos ficar aqui para ficar passeando na praça com o neto. Sabe o que eles fizeram? Se mudaram para o Paraná, lá do Rio de Janeiro, eles procuraram na junta de missões quais eram os estados menos evangelizados do Brasil. A maioria deles está no sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu não lembro se foi para Paraná ou Santa Catarina. Descobriram um missionário da Junta de Missões Estaduais, entraram em contato por carta, década de 90, por carta. Disseram, olha, nós somos aposentados, queremos doar 2, 3, nem lembro quanto, anos, aí morando na cidade, ajudando o trabalho. O irmão aceita? Qual missionário que vai dizer? Não. Especialmente porque examinaram e viram que era gente experiente, gente convertida há muito tempo, gente que poderia somar na obra. Usaram a sua aposentadoria para servir a Deus num dos campos mais difíceis do Brasil. Estou dizendo mesmo que você tem que fazer exatamente a mesma coisa. O ponto aqui é que eles entenderam que o trabalho deles, uma vez que já não era mais tão necessário na sua igreja local, o que a gente pode fazer para servir a Deus? E no caso deles, foi isso. Mas pode ser outra coisa, obviamente, totalmente diferente no caso de cada um de nós. Versículo 14. Por que a gente busca fazer isso, irmãos? Por que a gente tem uma equipe ministerial que treina os santos para o ministério até o resto da nossa vida? 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu narrei na mensagem, irmãos, da semana passada, nesse texto, que na década de 80 e 90, a minha igreja particularmente, mas a boa parte das denominações chamadas tradicionais, elas foram assoladas pelo pentecostalismo. Elas foram
levadas assim, eu chuto que uns 20, 30% das membresias de algumas igrejas inteiras racharam por causa do movimento pentecostal. Todo mês eu passava por uma pessoa, e aí, meu irmão, o que aconteceu? Ah, eu estou na igreja Batista Renovada, sei lá o quê. Ou estou na Assembleia de Deus, sei lá o quê. Ou estou na igreja, e eu embora. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a igreja não estava preparando os santos para a obra do ministério, e eles eram crianças espirituais. Muitos desses, anos depois, se arrependeram redondamente do que haviam feito. Porque a emoção que se tinha supostamente nesses lugares é que nem sobremesa, ela é uma maravilha, como sobremesa. Você senta na mesa morrendo de fome e alguém coloca na sua frente uma torta de morango com chantilly, você até diz, nossa, é maravilhoso, mas dá para ser depois do arroz, feijão e do bife e da salada? Tá vendo? Na primeira vez você vai até cair nessa de comer a sobremesa, na segunda, terceira, mas na quarta você diz assim, a gente só come sobremesa nesse lugar aqui? A emoção acabou. E aí eles perceberam que eles não estavam sendo de fato alimentados. Alguns levaram décadas para perceber isso. Mas por que aconteceu, meus irmãos? Porque eu não vou falar das outras, vou falar da nossa. A nossa denominação há muito tempo parou de ensinar doutrina. Spoiler alert, a nossa próxima matéria é doutrinária, quando terminarmos essa. Se bem que tudo de fato é doutrina, mas irmãos vão entender. Por quê? Pastor, mas nós já fizemos isso 6 anos atrás? Fizemos. E vamos fazer de novo. Porque ninguém vem aqui para ouvir novidades. Nós viemos para ouvir as velhas verdades que insistimos em esquecer. A minha igreja, durante anos, eu já retratei isso. Eu aprendi 3 vezes, numa década, quantas voltas Josué deu ao redor de Jericó. Isso mudou a minha vida. Nunca mais fui o mesmo. Em uma década, eu não aprendi o que significa Efésios capítulo 4, versículo 11. Tive que aprender num banco de seminário. Aqui, meus irmãos, aqui jaz todas as desculpas. Aqui morre. Eu sei que tem gente nessa igreja que não está contente. Porque um, inclusive, me falou antes de ir embora, da forma como eu desempenho meu ministério. Mas eu tenho razão por causa disso. Se eu tiver, meus irmãos, que passar 30 horas para entender um texto, para explicar para vocês bem, e para edificar a igreja bem, e eu tiver que, infelizmente, por causa dessas 30 horas, dizer assim, meu irmão, essa semana eu não posso lhe atender, mas na segunda-feira que vem eu vou lhe atender. Eu não vou piscar e não vou perder uma noite de sono por causa disso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós criamos dentro, especialmente da Igreja Batista, uma falsa dependência de pastores e líderes. Eu não estou me negando e nunca me negarei a atender alguém. Isso não é o ponto aqui. A questão aqui, meus irmãos, é que uns aos outros deveria suprir boa parte das coisas que às vezes chegam na minha varanda. Os irmãos sabem que eu atendo na minha varanda, né? Boa parte das coisas que já vieram na minha varanda, eu fico olhando assim, não tem um santo nessa igreja que poderia aconselhar esse irmão, essa irmã? Às vezes até tem. Mas a nossa mentalidade é, tem que ser o pastor. E eu repito, jamais vou me negar a isso, mas meus irmãos, estimulando vocês a conferência, estimulando vocês a curso de aconselhamento bíblico, estimulando vocês a fazer o CFM, colocando matérias na EBD. Vocês tiveram matérias nessa EBD que eu só fui ver no seminário. Não é à toa. Como é que é o meme lá do técnico lá, daquele timeco lá, do Guarani da capital? Eu tenho um plano. A sua equipe ministerial não está dando tiro para tudo quanto é lado. Há um projeto, e o projeto é esse aí, irmãos. Para que o corpo, os santos, façam o ministério. Sabe o que me entristece, queridos, quando eu chego perto de alguém e diz assim, olha, estou precisando de alguém para discipular a Sinfrônia. E eu vejo a cara da angústia da pessoa. É como se eu estivesse pedindo para ela escalar o Kilimanjaro. Uma década, às vezes, dentro dessa igreja.
mas não acha difícil trocar as fraldas do novo convertido. Caminhar junto, andar. E esse, meus irmãos, é um dos objetivos do nosso estudo, é modificar essa mentalidade e substituir pela mentalidade de Jesus, que investia em vidas, não em prédios, não em eventos, primordialmente. Segue adiante aí no slide. Alguns podem se incomodar com a aplicação dessa estratégia em uma igreja local. Por que há esse incômodo? Isso pode vir simplesmente da alma católica que coloca o clérigo, eu devia estar entre aspas também, porque eu não sou clérigo nenhum, mas como o responsável sobre toda a paróquia. Algo que é estranho ao Novo Testamento. Na Bíblia, o uns aos outros supre as necessidades constantemente, mesmo que o papel ou função pastoral exista e seja necessário. Esse texto que nós lemos de Efésios, irmãos, ele é perfeito porque ele coloca lá a função e a necessidade dela. Ele não sai dizendo assim, faça um ministério aí uns ao outros. Ele fala, olha onde começa, mas veja onde continua. Nosso problema é que a gente acha que onde começa é onde continua. E só. Vocês têm que ver quantas opiniões não contrárias, mas curiosas eu recebi quando as pessoas conheceram a nossa estratégia para a nossa congregação. Como é que é? Vocês não vão colocar um obreiro lá, porque a ideia, meus irmãos, de congregação, que fizeram conosco quando nós chegamos aqui há 27 anos atrás, é a seguinte, presta atenção. Irmãos, vamos orar aqui pelo casal, Sinfrônio e a Sinfrônia, que vão ficar responsáveis pela congregação lá de Mato Grande, né? A gente vai, inclusive, cortar esse mato, eles irem lá, né? Fazer uma piadinha para quebrar a dureza do momento. Vamos orar por eles, igreja fique de pé, impõe as suas mãos, orem aqui e tal. Aí aquele tradicional tapinha nas costas dizendo assim, te vira. Aí vai o pobre casal lá para Mato Grande, fazer o trabalho e se virar. Perceba, meus irmãos, não é como o casal aqui, dos irmãos queridos da Melva, que estão literalmente quilômetros e quilômetros na mata, numa aldeia indígena. Estou falando da congregação que fica ali no outro bairro. E aí o que acontece? Esse casal vai para lá e ele é quase esquecido. Lembram dele ocasionalmente, né, para mandar uma ajuda, uma coisa assim e tal, e acabou. E aí quando eu falei para eles que a gente ia fazer uma outra forma, eu tá, mas como assim? Quase eles perguntaram, leigos vão fazer o trabalho? Eu falei, é? Para que a gente saia da cadeira. E percebemos uma dificuldade que é a plantação de uma igreja. Quer ver só? Lembra da primeira vez que você foi para lá, há um ano e pouco? E da primeira vez, e lembra agora da última vez que você foi para lá? Teve avanço, teve. Mas vocês perceberam como ele é lento? Eu duvido que a maioria de vocês um dia vai ficar julgando um missionário pelos seus resultados. Porque é o que mais acontece na igreja evangélica, você vai falar assim, o missionário tal, ele está há quanto tempo lá no lugar assim, assim, assado? Ah, ele está há 13 anos. Quantos convertidos ele tem? Avaliam pela performance. Como a gente falou agora há pouco, se fosse assim, Jesus não passava no critério de pastor de mega igreja, né? De fato, a congregação dele, final, em Atos 2, era menor que a nossa igreja. Só tinha 120 pessoas. Por quê? Porque a ideia está corrompida de como igreja de fato funciona e como ministério de fato funciona. A aparente preferência por alguns pode causar estranheza também. Mas não era algo errado com Jesus, certamente não precisa ser conosco. As pessoas não são escolhidas por afinidades e gostos humanos, mas por direção do Espírito Santo e motivação ministerial. Está se referindo ao que Jesus fazia de ter o grupo dos 12, dentre eles ter um grupo de 3, né? Se o amor genuíno pela igreja... Presta atenção nesse parágrafo, irmão, nessa frase. Se o amor genuíno pela igreja de Cristo e a preocupação pelas necessidades das pessoas estiverem no meio da congregação, tais sentimentos pequenos não prosperarão. Podemos conciliar tudo entendendo que estamos em uma missão que é maior do que nós e não focada nem em nós, nem nos que nos lideram. O alvo é o reino de Deus. Então, picuinhas como, né, porque o pastor da preferência não é, o da prioridade A, ou B, ou C, não acontecem quando o reino é mais importante.
quando o reino está à frente. Líderes podem fazer isso por motivações carnais, sem dúvida nenhuma, mas isso é problema deles, não meu. Eu devo cuidar do meu coração, onde eu entendo que há necessidade das pessoas se multiplicarem a partir de pequenos números para maiores números. É interessante, meus irmãos, que essa ciumeira, vamos chamar assim, não é coisa incomum. Não sei se você já viu em algum lugar que você já passou alguma igreja, mas nós experimentamos isso na igreja anterior e já experimentamos aqui também. Mesmo que jamais houvesse a recusa de ajudar a A, B ou C. Mas por que, meus irmãos? Porque muitas vezes nosso coração quer essa atenção, quer essa preferência. E quando ela não acontece, infelizmente, o inimigo encontra espaço para colocar algo que não deve existir no corpo de Cristo. Não deve existir nem acepção, mas também nem desejo de que a acepção seja em nosso favor, ou que a preferência seja em nosso favor. É exatamente o contrário daquilo que se espera no corpo de Cristo. Nós estamos quase no final, meus irmãos, mas estamos dentro do nosso tempo. Vamos ver uma demonstração contemporânea sobre esse princípio de pequenos grupos e crescimento a partir daí. Em ideologias políticas, podemos verificar na prática o mesmo princípio que Jesus usou na expansão na maior ideologia que existe, que isto é, o Evangelho. Com ideias geralmente malignas, eles partiram de uns poucos zelotes para o domínio de milhões. Claro que o Evangelho não é a mesma coisa que isso, né? Mas o princípio é o que estamos destacando aqui, especialmente porque eles copiaram de nós, e não o contrário, porque toda verdade é verdade de Deus. Já diria João Calvino, é o Senhor que inicia o pensamento que nós estamos vendo aqui, e muitas ideologias têm copiado. O que tem sido comprovado é que as multidões podem ser alcançadas se tiverem bons líderes para seguir. Uma grande dúvida é se temos liderado as pessoas para se tornarem membros de igreja ou se temos liderado as pessoas para serem discípulos, discipuladores. Se o cristianismo decai em crescimento, precisamos parar de culpar a corrupção da sociedade, a dureza da sociedade e olhar para dentro. Deixar as desculpas e enxergar as razões que residem em nossa omissão diante de uma sociedade perdida. Ou seja, meus irmãos, hoje em dia, as pessoas estão procurando algo para seguir, sim. Como dizia o Cazuza, ideologia eu quero uma para viver. As pessoas estão procurando alguma coisa para se identificar. É óbvio que vão se identificar muitas vezes com coisas ruins, coisas negativas, até malignas. É por isso que você vê jovens, especialmente jovens, né, chegando no curso superior, sem saber, né, o que fazer da vida, para onde vai, não tem uma fundação correta na vida. Aí vem aquele professorzinho de esquerda e consegue dar a ele uma razão para viver, uma ideologia para seguir. E aparentemente, porque isso que acontece, uma ideologia muito boa, né, pensando bem de todo mundo, e quer combater a opressão do capitalismo e assim blá blá blá, e você sabe onde isso termina. Bem, geralmente quando nós não temos sucesso no evangelismo, a desculpa que vem à nossa mente é a nossa sociedade está endurecida para o evangelho, o que não é mentira. Mas, meus irmãos, as pessoas sempre tiveram endurecidas para o evangelho. Nós temos essa ideia de que nós estamos na pior edição da humanidade que já existiu. Como é que a gente pode avaliar isso? Se as edições anteriores estavam debaixo de situações completamente diferentes da nossa. Porque se você olhar a história antiga, irmãos, se você chegasse aos 40 anos, eu não estou só falando de doença, não. Você era um vitorioso. As pessoas matavam e morriam pelas mínimas razões possíveis. Então, em termos de civilidade, a sociedade está até melhor. As causas do endurecimento espiritual são diversas. E cabe a nós, com a sabedoria do Senhor e a persistência do cristianismo, pregar o tempo todo a quem pudermos pregar e deixar que Deus faça a sua obra. Em lugar de usar isso como, digamos, né, uma desculpa do porquê que não está dando certo, porquê que não está funcionando, porquê que não está adiantando. Então, irmãos, é hora de agir.
Segue adiante aí, por favor. Uma igreja local precisa ser realista com seu plano de evangelismo. Primeiro, para avaliar se está dando certo, é preciso que cada um se perguntar: olha aí, eu estou participando do plano de evangelismo do mestre? Em seguida, deve se perguntar: eu compreendo qual é o plano de evangelismo do mestre? Ainda que seja bom, meus irmãos, entender como, o mais importante é já estar fazendo parte. É a história da mulher que chegou com o Spurgeon na saída do culto e falou para ele: pastor, eu não gosto muito do seu método de evangelismo. E Spurgeon, meus irmãos, que era muito mais paciente do que eu, perguntou para a mulher: tá bom, minha irmã, mas como é que a irmã evangeliza? Aí a mulher respondeu para Spurgeon com a cara mais lavada: não, eu não evangelizo. Aí Spurgeon respondeu: então, eu prefiro o meu método. Então, talvez, meus irmãos, nós não compreendamos ainda tudo que precisamos fazer como evangelistas, mas a primeira coisa eu tenho certeza que nós podemos compreender é que temos que evangelizar. Ou alguém tem dúvida disso? Esse é o tipo de coisa que eu não tenho que nem orar. Senhor, queria lhe pedir, revela a tua vontade se eu devo evangelizar. Deus já respondeu, sim. Eu não preciso orar por isso. Então, primeiro, meus irmãos, eu tenho que perguntar se eu estou participando do projeto de Deus. Nosso Deus é um Deus em missão. Eu estou junto com Ele? Eu estou participando com Ele? Os afazeres da minha vida, da vida civil, como Paulo chama, né? Estão tomando conta de tal forma na minha vida que não sobra absolutamente quase nada para eu poder participar do plano de Deus. A verdade é que, de maneira global, o ímpeto e a força evangelística da igreja fracassaram. Isso, claro, a gente está falando, irmãos, de referência chamada igreja livre. Em muitos lugares, ela mal consegue acompanhar o crescimento populacional, isto é, nascem mais incrédulos do que conseguimos alcançar, do que conseguimos converter. As exceções, de forma surpreendente, podem ser encontradas onde a igreja tem menos liberdade e é perseguida em diversos níveis. Próximo slide, por favor. A diferença fica ainda mais impressionante quando descobrimos que crescem, nesses lugares, irmãos, mais do que a população. A China, obviamente, é o exemplo mais fácil de nós lembrarmos. Até uns anos atrás, a estatística que eu acompanhava dizia que a igreja chinesa dobrava a cada 6 meses. 100% de crescimento a cada 6 meses. A população da China não cresce 100% em 6 meses. Então, esse é o exemplo do que eu estou falando aqui. Outra questão que incomoda é que esse declínio evangelístico acontece quando há, nos nossos dias, mais e mais recursos disponíveis para a disseminação rápida do evangelho. Você quer ver só, meus irmãos? Não há muitos poliglotas aqui. Mas se você fala um outro idioma, hoje, por exemplo, se você fala francês, você pode alcançar não só pela internet alguém na França, que é um país extremamente difícil para o evangelho, como em diversos países da África. O Haiti, por exemplo, não só fala o crioulo, mas fala também o francês. Se você fala inglês, então, é difícil saber aonde chega as fronteiras que você poderia fazer. O ponto aqui, se você fala espanhol e assim vai por diante, o ponto aqui, meus irmãos, é que as oportunidades são hoje incríveis. E muitos cristãos estão se perguntando, como é que eu vou fazer isso? O que eu posso fazer? Como que esperando alguma coisa mágica acontecesse aí e revelasse isso para eles, né? Então vem a nossa reação a essa situação, irmãos, de declínio que vemos ao nosso redor. Começamos, muitas igrejas, um evangelismo de emergência, tentando reverter o declínio. Programas impactantes para alcançar multidões sem o devido planejamento, especialmente sobre o que será feito depois, se porventura alguém for, talvez, alcançado. Sem falar em mensagens que contêm um tipo de evangelho de vendedor de carros e não o evangelho de arrependimento e fé. Ou seja, mesmo com boas intenções, terminamos criando um problema para tentar solucionar outro. Aí o que acontece, meus irmãos? Acabamos com igrejas com pessoas ganhas por nós, mas muitas vezes não são ganhas pelo Espírito. Lembra? São seguidores, mas não são discípulos. E se você acha que eu estou exagerando, década de 90, uma igreja no Rio de Janeiro, um endemoniado se manifestou.
Ato contínuo, outras quase 20 pessoas, membros da igreja, caíram endemoniadas. Membros de 5, 8, 10, 15 anos. Esse é o problema, meus irmãos, quando a porta de entrada de uma igreja não é o evangelho. Ela cria frequentadores e não convertidos. Convencidos e não convertidos. E antes que você esteja se perguntando, não, crente não fica endemoniado. Isso é uma das maiores besteiras que o pentecostalismo já inventou. Como você pode conceber, meus irmãos, gente com cargo na igreja, gente que era referência supostamente na igreja, e nem crente era. E Deus teve que trazer, lembra que a gente falou na mensagem de Tessalonicenses, teve que trazer o diabo para poder envergonhar a igreja e mostrar, olha o que está acontecendo. Pastor, como isso acontece? Quando pessoas criam uma estrutura, lembra da treliça e a videira? A treliça é a igreja, não tem videira. Esse é o que o RBD que trouxe o pastor Davi Murk Jr. alguns meses atrás. Só tem treliça, só tem estrutura, só tem massa de forma, mas não tem vida. Paulo, quando escrevia, inclusive, algumas de suas igrejas, aos Coríntios, por exemplo, diz, verifiquem se vocês estão de fato na fé. Nosso papel, meus irmãos, é pregar e ensinar o evangelho constantemente, para que as pessoas, elas podem inclusive estar aqui dentro, e você não é convertido, mas você está literalmente e deliberadamente ignorando a contínua pregação do evangelho. E aí, meus irmãos, com esses eventos emergenciais, como estamos colocando aqui na nossa lição, nossas fileiras podem ser cheias, mas não necessariamente de convertidos. Não necessariamente de gente que foi alcançada. Então precisamos voltar ao plano do mestre. Ele é muitas vezes, irmãos, é claro, lento, trabalhoso e árduo, às vezes até frustrante. Porém, podemos e devemos crer, sim, é pela fé, de que os resultados virão até mesmo depois de nós, depois da nossa vida, por muitos anos a seguir. Precisamos escolher entre o aplauso das multidões ou o reconhecimento anônimo de vidas transformadas e dispostas a transformar outros também. Então, meus irmãos, o nosso alvo de hoje é despertar esse nosso questionamento sobre o nosso envolvimento com aquilo que de fato foi a ocupação principal do Senhor Jesus aqui. A igreja precisa ser edificada, precisa ser ensinada, sem dúvida nenhuma, mas o objetivo, inclusive, disso, como lemos no texto de Efésios, é que a igreja, os santos, continuem fazendo o ministério e continuem em crescimento. Como tarefa que tivemos, nós precisamos continuar orando ao Senhor e perguntando quem são os meus alvos evangelísticos. E eu acredito, meus irmãos, que não há necessidade de colocar nenhum tipo de limite em quantas pessoas eu e você poderíamos investir. Quer seja por uma visita ocasional, quer seja pelo relacionamento mais constante, quer seja por um convite para conhecer a palavra de Deus. O ponto é, ou somos missionários, ou somos evangelistas, ou nós estamos enganando a nós mesmos. E antes que você se pergunte, isso inclui a mim. Mesmo os líderes, os pastores, que no organograma da eclesiologia colocada por Paulo em Efésios estão ali formando os santos para o ministério, eles estão incluídos naquilo que tem que ser feito no ministério. E uma das coisas, meus irmãos, que mais me incomoda, uma das coisas que eu mais oro, são as dificuldades que eu enfrento constantemente também com os meus alvos evangelísticos. As frustrações. Essa semana eu tenho um encontro marcado com 2 deles. E eu de antemão preparo meu coração para receber um bolo. Porque já recebi diversas vezes. Tento tratar até de maneira mais leve, brincando. Ô, rapaz, domingo marcou comigo. Mandei até lavar o tapete vermelho esperando por você. Fica à vontade que às vezes eu tenho a outra completamente diferente.
Por quê? Porque o trabalho é lento, é árduo, é difícil. É uma batalha, meus irmãos, uma batalha espiritual. Satanás não está disposto a largar as vidas sem uma briga. Sim, o Evangelho de Deus continua sendo o poder de Deus, a graça continua sendo irresistível, e Deus, querendo, vai salvar essas vidas, mas nós estamos deste lado da eternidade. Não tente lidar com o seu evangelismo como se você estivesse olhando do lado de Deus. Deste lado da eternidade, Deus está trabalhando tanto na nossa vida, na minha vida, na nossa vida, na vida daquela pessoa, em inúmeras circunstâncias, e o nosso papel é continuar pregando, é continuar insistindo, é continuar investindo. Para tanto, nós precisamos nos envolver no plano do nosso Mestre, no plano de evangelismo dele. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir que Deus acalente aquilo que ouvimos hoje no nosso coração e nos faça compreender de verdade nosso papel neste mundo. Deus querido, ajuda-nos a compreender que assim como alguém um dia se envolveu na nossa vida com um telefonema, com um convite, com uma clara explanação do Evangelho diante de nós, de uma forma ou de outra, nós estamos aqui porque o Senhor usou a vida de alguém. Nós estamos aqui porque o Senhor tirou alguém do seu comodismo, da sua rotina, dos seus afazeres. Alguém abriu mão de algo da sua vida, seu tempo, seu descanso, seus recursos financeiros, às vezes, para que eu estivesse aqui. E pedimos ao Deus que o Senhor nos ajude, abrindo caminho, abrindo encontros redentores na nossa vida. Essa é a nossa oração mais específica, Deus. Nos dá oportunidades de compartilhar o Teu Evangelho e nos coloca dispostos a oferecermos a água viva aos sedentos, o pão da vida aos famintos, oferecer Jesus aos perdidos. Dá-nos uma tarde de descanso e à noite possamos retornar para mais uma vez ouvir a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.